de esperanças renovadoras, que geralmente nossos assuntos de sábado é para a família. Todos nós somos família, então vamos aproveitar esse momento e absorver o que for possível para nós voltarmos para casa, digamos assim, prendados com a fala da nossa amada e a energia que aqui desprenderá. Seja bem-vinda, Áster. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigada. Boa tarde, Casa do Caminho. E na certeza de estarmos amparados pelo amor de Jesus, envolvidos na amorosidade de Maria, abrimos os trabalhos dessa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tema família, laboratório de experiências renovadoras. A gente encontra um pouco do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também em toda a literatura espírita e em tudo que a gente fala sobre ser, sobre estar no mundo, sobre a experiência do espírito encarnado. A gente sempre está falando de família, porque a família é um laboratório realmente, não só de experiências renovadoras, mas um laboratório de aprimoramento da alma. Na verdade, é o próprio local onde a gente Eu liguei para ver se mudava alguma coisa, não mudou muita coisa. O local onde a gente se lapida é a nossa casa. Uma vez, aqui dentro, me perguntaram qual foi o primeiro centro espírita que você já foi. Aí eu falei o nome do centro, aí o irmão falou assim, foi nada, foi sua casa. O primeiro centro espírita que a gente participa é a nossa casa, porque é um local onde a gente convive com outros espíritos, encarnados e desencarnados, e onde a gente experiencia laboratórios de experiências renovadoras. Então, o primeiro centro espírita que a gente participa é sempre o nosso próprio lar, a nossa própria casa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o que é que nós somos? Quando a gente conversa sobre família, quando a gente conversa sobre a casa, a gente precisa conversar o que é que nós somos? Seres espirituais, regidos pela lei de amor e em constante aprimoramento. A gente nunca pode esquecer o que nós somos. E o Livro dos Espíritos nos dá um direcionamento muito claro, muito direto do que nós somos. Allan Kardec, quando faz a pergunta aos imortais, que é Deus, ele coloca várias outras questões que revelam coisas importantes sobre nós, espíritos. Primeiro, ele diz que Deus, o Livro dos Espíritos nos diz e nos ensina que Deus é a inteligência suprema. Deus, ele também criou espíritos. Nos diz também o Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos, ainda que aqui encarnados, estes espíritos que são filhos de Deus. Então, eu posso dizer que o DNA do meu pai e da minha mãe, que aqui corre no meu sangue, me dá características deste pai e desta mãe aqui da matéria. Ok, é verdade. Mas, sendo Deus o meu pai também, qual é o DNA de Deus para mim, enquanto espírito? Qual é a carga genética, digamos assim, se a gente pode chamar desse modo? Qual é a herança que Deus transmite para nós enquanto filhos dele em sua criação? A centelha divina. Então a centelha divina faz com que a gente carregue em nós o próprio material do Pai. Através da centelha divina, eu acesso material divino. Eu acesso os genes do meu Pai. E o que é que tem nessa centelha divina? Potencial.
de todas as virtudes. Todas as virtudes. E foi por isso que Jesus disse que nós seremos deuses. Vós sois deuses. Vocês são deuses. Por quê? Porque nós temos parte dele em nós. Está aqui. Quando nós carregamos a centelha dele, nós somos parte dele. Mas, então, já que nós sabemos que somos seres espirituais, viemos do Pai, obra do Pai, regidos pela lei de amor, porque Deus transfere para nós esta capacidade de amar. Ainda que eu pense assim, mas às vezes eu acho que não sei amar. Mas a capacidade de amar está em todos nós, porque a capacidade de amar, ela é uma herança que corre em nossos átomos. Como filhos de Deus, nós temos todas as propriedades e potenciais divinos. Então somos seres espirituais regidos pela lei de amor, com capacidade de amar, imortais e em constante aprimoramento. Porque Deus não nos fez finalizados. Ele fez uma obra que está em constante desenvolvimento, aprimoramento. Ele nos fez perfectíveis. Ele não nos fez ainda no nosso grau máximo de perfeição, porque Ele nos dá a oportunidade de caminhar. Então, enquanto seres em constante aprimoramento, a gente vai encontrar dentro de casa uma oportunidade de se aprimorar. Portanto, relacionar-se, tanto em casa, na família, quanto em qualquer tipo de grau de relacionamento, exige de nós o quê? A capacidade emocional de conviver com pessoas imperfeitas. Por quê? Porque aqui ainda não tem ninguém perfeito. E se eu convivo constantemente com alguém imperfeito dentro da minha casa, quer dizer que eu vou me chatear várias vezes. Mas eu também posso causar prejuízos ao outro? Sim, eu posso. Até Paulo já dizia isso. Ele dizia que o mal que eu não gostaria de fazer, eu ainda faço. E o bem que eu quero fazer, ainda muitas vezes não consigo reproduzir. Nós estamos em constante aprimoramento. Nós somos seres ainda em evolução. Então, o meu familiar que está em casa comigo também é alguém em aprendizado. E se eu não elastecer a minha paciência, a minha tolerância, a minha capacidade de amar, eu vou viver sozinho. Porque não há como conviver com o outro sem que nós elasteçamos as nossas capacidades de amar. Porque o outro sempre vai ser imperfeito, ainda, assim como eu. Então, precisamos ter esta capacidade de conviver com seres imperfeitos, porque somos todos. Caso contrário, a gente vai entrar em um nível de exigência sobre o outro tão grande que nós vamos terminar sozinhos. E não é a nossa destinação. Então, amamos, mas somos imperfeitos. Machucamos e também somos machucados. Então, qual é a solução para sanar essas relações, para sanear as relações? A solução é o perdão. O perdão é o que nos faz continuar em um relacionamento com o outro ser espiritual. Porque é fato que o outro já me machucou ou pode me machucar. E se a gente não sanear essa ligação com o perdão, lavando, limpando os canais que me ligam a outro ser através do perdão,
nós não iremos caminhar juntos. Portanto, o perdão é o que mantém os nossos laços de união fortalecidos, limpos, saudáveis. Sempre vamos precisar do perdão, porque a probabilidade da gente se machucar junto com o outro é muito grande. Sabe que aqui na casa também trabalho com crianças. Aqui tem alguns tios da evangelização. E teve um ano que a gente trabalhou com os meninos, a família, e aí a gente fez uma brincadeira com a massinha de modelar e palitos de dente. E nós criamos a família de porco-espinho. Então fizemos o nosso porco-espinho com a bolinha de modelar, com muitos dentinhos de palitos de dente, e aí a gente colocava um ao outro próximo. A gente percebeu, nossa, mas quando eu chego muito perto do outro, eu machuco. E o outro me machuca. E nós todos nos machucamos. E assim a gente mostrou para as crianças que no mundo, no planeta, este planeta, ainda é uma família de porco-espinhos que ao se aproximar demais, machuca o outro. E a gente precisa do perdão para sanear essas relações nossas constantemente, enquanto a gente está caminhando para a evolução. E quem é a minha família? Quem é a sua família? Essa família material, a família espiritual? O que é isso? Quem nós somos em família? Nos diz também o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que as relações aqui na Terra, elas são originárias de um plano espiritual, em que nós escolhemos com quem vamos nos relacionar nesta reencarnação, conforme a necessidade que nós temos de nos educar. Então, nós, enquanto espíritos, temos um planejamento educacional para a nossa vida. Digo vida, não esta reencarnação. Vida desde o dia que Deus me criou até a imortalidade. Vida. A vida toda, a vida longa, né? Dentre todas as nossas reencarnações. Então, como é que é escolhido os nossos familiares? A gente faz um plano para reencarnar. E nesse planejamento reencarnatório, a gente, junto com a espiritualidade que coordena e rege esses trabalhos reencarnacionais, né? Fala assim, bom, quais qualidades eu preciso evoluir? Quais são as necessidades que eu, enquanto espírito, preciso me educar neste momento, nesta reencarnação? Bom, são estas e estas. Quais pessoas, dentre aquelas com as quais eu já me relacionei ou posso me relacionar, entram para colaborar neste meu processo educacional? Exemplo, eu preciso aprender a perdoar. É uma tarefa do meu planejamento nesta reencarnação. Eu preciso aprender a perdoar. Quem pode me ajudar a aprender a perdoar? Quem das pessoas com as quais eu já me relacionei antes pode me ajudar a aprender a tarefa de perdoar? Aí eu vou lá no meu passado, pego alguém que eu machuquei e me machucou também. Esta pessoa é uma pessoa que vai me ajudar a evoluir. Para onde essa pessoa vai entrar? Na nossa casa. Na nossa casa. A nossa família é formada pelas pessoas com as quais muitas vezes já tivemos outros tipos de relacionamentos. Pai, mãe, filho, amigos. E a gente muito provavelmente já prejudicou ou foi prejudicado. Ou amou muito e também já foi muito amado. Então as relações familiares na matéria, elas são muitas vezes reencontros. Reencontros de quem muito já se amou, aí a gente sente aquela sensação boa. Poxa, é tão bom estar ao lado desta minha mãe.
É tão bom estar ao lado deste meu avô. É tão bom. Almas que já se amam há muito tempo, que já se amaram há muito tempo. Mas também é possível que a gente olhe para um familiar e diga: eu não consigo amar o meu filho. Eu não consigo amar o meu pai. Porque também é uma relação que já foi machucada no passado e que hoje faz parte do nosso presente para que a gente se reeduque os dois. Então, a família é formada com objetivo educacional. A família material é formada com o objetivo de nós avançarmos no caminho da evolução, todos nós. Assim é que são escolhidos os nossos familiares. Quem pode nos ajudar na tarefa de evoluir? Portanto, ninguém está em uma casa com familiares de forma aleatória. Todos fomos escolhidos para estar no lugar onde estamos. A família espiritual também é as pessoas com as quais a gente já se relacionou há muito tempo e mantém laços de amor. Então, no nível espiritual, também temos família, também temos amigos, também temos proteção, também temos conforto em estar junto. Então, quando a gente desencarna, a gente continua encontrando a nossa família no plano espiritual, outros familiares. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre o pai e a mãe e diz que honrar pai e mãe não consiste apenas em respeitar pai e mãe, mas também em assisti-los na necessidade e proporcionar-lhe repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram na infância. Será que precisava mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo colocar isso anotado, que a gente tem que dar este tipo de cuidado aos nossos pais? Precisa. Parece tarefa de educandário infantil, não é? Que tem que escrever em um livro tão importante. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das nossas obras de maior relevância. Tem que escrever o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Sim, hoje a gente falou isso em sala. O óbvio precisa ser dito. Então, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo: honrar pai e mãe é necessário, garantir repouso na velhice, cuidado é necessário, dar a ele o que a gente recebeu na infância é necessário. Poderíamos estar com essa tarefa já guardada no coração. Se estivéssemos com estes desígnios já guardados no coração, não precisaria estar no papel, mas está porque a gente precisa relembrar e ler. A família material, ela é constituída com este propósito de reajustamento, como nós já vimos. E a família, ela nos suporta. E suporta nos dois sentidos. Nos suporta de dar suporte para você subir, para te fortalecer, para te colocar a caminhar. A gente deu suporte aos nossos filhos, crianças, bebês, e ensinamos a andar. Este suporte material, muitas vezes, que a gente dá, mas também nos suporta. Tem que aguentar as nossas imperfeições, as coisas que a gente repete muitas vezes, já deveria ter melhorado. A família nos suporta, é verdade. Então, este é o local onde a gente tem que ter mais paciência um com o outro, mais paciência. Guarde a sua paciência para usar em casa, porque é quem mais conhece profundamente as nossas mazelas, né? Os nossos erros. É ali onde a gente repete coisas que a gente não gostaria de estar fazendo ainda. Então, guardemos nossa paciência para usar em casa com quem nos suporta. E graças a Deus que a gente os tem, não é? As brigas não são as razões do rompimento.
Isso diz sobre identificar motivos. Uma vez, conversando com uma mãe aqui da evangelização, ela falou uma coisa muito inteligente que a filha dela tinha dito. A menininha de 8 anos perguntou a ela: mamãe, vocês e o papai brigam muito. Ela a gente vai inclusive se separar. Ela veio conversar conosco sobre como dialogar com a criança que eles iriam se separar. Aí ela falou: bom, eu disse a ela que a gente brigava e que por isso, porque brigamos, vamos nos separar. E aí a minha filha respondeu: mas vocês brigam por quê? Porque vocês não estão se separando porque brigam, brigam por quê? Olha que inteligente, a criança perguntou à mãe. Brigar não é motivo de separar-se. O motivo da briga é que é a razão das separações. E muitas vezes as famílias em casa nem investigam por que estão brigando. Brigam e se separam porque brigam. Mas por que briga? Não sei. E neste dia a gente foi conversar, mas e por que então que vocês brigam? Ela disse: eu não sei. Eu não sei por que a gente briga. Eu não consigo identificar. Olha a necessidade que nós temos para manter a nossa família unida, os nossos relacionamentos limpos, saneados, identificar o motivo das nossas brigas. E tem que ter tolerância e paciência. Estamos brigando muito. Por que estamos brigando muito? O que é que no outro me move a ter raiva? Qual é as palavras que o outro diz? Qual é a situação em que o outro me coloca, ou que eu entro diante do outro, que me faz sentir tanta raiva, tanto ódio? Por que eu me desestabilizo diante de algo que o outro faz? A gente tem que entender o que leva a brigar. Porque brigar é como a febre. Brigar é como a febre. A febre não é a doença. A febre é a manifestação de que algo não está bem. Briga não é o motivo das separações. Briga é a manifestação de que algo lá embaixo não está legal. E a gente precisa ir na raiz dos problemas. Tá? Mágoa. O que é a mágoa? Eu gosto de explicar, eu falo assim, porque eu falo como se estivesse falando com as crianças na sala, que eu gosto da gente colocar as coisas de forma lúdica, porque a nossa alma precisa da ludicidade, da experiência falada de forma fácil. A mágoa é como se fosse uma fotografia de um momento que não foi legal. Aí a gente pega essa fotografia, tira uma foto de um momento de dor, um momento ruim, que a gente sentiu muito ódio, muita mágoa, muita tristeza. Tira uma foto, aí guarda a foto no bolso. Caminho pela vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 1 semana, tiro a foto e olho para aquele momento, guardo. Mais 1 semana, 3 meses, tiro a foto e olho. Isso é mágoa. A mágoa é a cristalização em nossa mente. É a cristalização em nosso coração de um momento de dor que já acabou, mas que a gente guarda. E volta e meia a gente tira do bolso para olhar. Só que quando a gente olha para essa foto, a gente sente novamente tudo igual ao dia que aconteceu. Por isso que muitas vezes a gente diz: foi tocar naquele assunto que tudo mudou. Mudou. Porque você entra na energia, na sensação, inclusive no corpo, daquele dia da mágoa. A mágoa é esta cristalização que eu escolho olhar toda hora. Eu escolho olhar. Então, o que a gente tem que fazer com essa mágoa? Como é que a gente se livra da mágoa? Através
da decisão de perdoar. Porque perdoar é um verbo. Perdoar é verbo. E verbo é ação. Para perdoar é necessário agir, decidir. Convém, nos diz Jesus, que a gente tem que ser rápido em perdoar. É importante que a gente seja rápido em perdoar, para que a nossa mente não se acostume em ressentir aquilo. O que é o ressentimento? É rever aquela mágoa, rever aquela fotografia. E se eu me acostumo em rever aquilo toda hora, eu vou ressentir e vivo uma pessoa ressentida, porque eu revivo dores. Então a gente precisa escolher perdoar e não carregar essas mágoas constantemente em nossa família, em nossa casa, através do perdão. Mas como é que eu faço para perdoar? E o que é perdoar? Vamos começar dizendo o que não é. O que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Nem perdoar também não é um privilégio que eu dou ao outro. Porque muita gente diz, eu não vou perdoar porque o outro não merece. Mas não é isso que é o perdão. Perdão não é um presente que a gente entrega ao outro. O perdão fala sobre nós, somente nós. Inclusive, muitas vezes, imagine eu chegar para alguém e dizer assim, olha, eu vou lhe perdoar. Você não está merecendo, mas eu vou lhe perdoar. Aí o outro diz assim, perdoar do quê? Se eu acho que eu nem te ofendi, eu não preciso do seu perdão, não consigo nem. Entende? A gente quer dar um presente perdoando o outro, mas o outro não sente que precisa. Eu não acho nem que eu te magoei, porque eu preciso do seu perdão, ser perdoado. Então não é algo que a gente entrega a alguém como presente, é algo que a gente entrega a nós como um presente. Então, perdoar é não permitir que o que fizeram comigo me tire do controle. Perdoar é não deixar que aquele momento que aconteceu no passado me tire do controle. Perdoar é fazer com que o outro, que é a razão do meu ódio, me tire do controle. Perdão te dá liberdade. O perdão pega o controle remoto da sua vida, que você entrega ao outro para que dirija se te deixa bem ou te deixa mal e toma de volta esse controle. Isso é perdão. Perdão é retomar a direção das suas decisões. Quando a gente perdoa, a gente está em completa posse de si mesmo. Completa posse de si mesmo. Eu só estou em completa posse de mim quando ninguém tem o poder de me tirar do controle porque eu odeio demais. Não. Só o perdão faz isso. Só o perdão nos deixa inteiros. E é isso que é o perdão. Isso é que é o perdão em profundidade. É liberdade emocional. Portanto, perdoar é ressignificar a cena, né? E também pensar sobre qual o meu papel diante do que aconteceu. Será que não é necessário olhar para as duas partes do que aconteceu ali? Será que não preciso revisitar os limites do que aconteceu? Qual a minha responsabilidade diante daquela briga, diante daquela situação? Mas também perdoar não é ignorar a justiça, não é. Quando a gente fala do perdão em casa, não é o fato da gente fingir que coisas graves muitas vezes não acontecem.
gente não precisa, para perdoar, ignorar algumas distâncias necessárias. E aqui, por exemplo, não tem como falar do perdão em casa sem falarmos de violência familiar. Porque acontece. E a gente precisa dizer que perdoar é manter um equilíbrio. Mas quando Jesus disse dar a outra face, ele não diz sobre colocar-se em perigo para dar a outra face. Não é isso que Jesus está dizendo quando ele fala sobre dar a outra face. O que é que Jesus fala sobre dar a outra face? O que é dar a outra face? É não alimentar a violência, é não responder com outra violência. Dar a outra face é interromper o ciclo de dor e de violência. Como? Dando o outro lado para que bata também? Não é isso, não é sobre isso. É sobre ter uma ação que interrompe a violência. Então não é eu me colocando de novo em perigo que vai interromper a violência. Vamos aos exemplos. Se alguém em casa está passando por uma situação de violência física, o que é importante? Manter-se em segurança ao máximo. Então, quando a gente fala sobre perdoar, também é se proteger. O que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades que faz com que eu me proteja e possa cessar a violência? Então, olhar para o que Jesus disse sobre dar a outra face e perdoar significa interromper a violência e não permanecer e colocar-se em situação de risco e de perigo, tá bom? Esse é um momento importantíssimo quando a gente fala sobre o efeito dominó de um fato. Muitas vezes algo aconteceu lá atrás, exemplo, uma briga porque a tampa da pasta de dente ficou aberta. Aí essa briga foi há 3 semanas atrás. 2 dias depois acontece outra briga porque deixou-se a toalha molhada na cama. Aí depois, mais 3 dias depois, a briga porque comeram algo que não deveria comer na geladeira. Efeito dominó em casa é quando na 4ª briga a gente explode. Aí a pessoa vai virar para você e dizer assim: mas nossa, só por isso você fez esse alvoroço todo por uma coisa tão pequena. Não foi por uma coisa pequena. Foi por uma coisa pequena, outra coisa pequena, outra coisa pequena, outra coisa pequena. Por isso as reações tão estranhas a algo que parecia pequeno. Não foi uma coisa só. Foi um efeito dominó de várias situações dentro de casa que a gente não saneou, não parou para conversar, não parou para resolver, fingiu que não viu, deixou passar. E aí junta tudo, vai juntando, de repente briga e explode. Aí essa importância do diálogo constante, da gente estar o tempo inteiro saneando. Houve um desconforto, vamos conversar um pouco sobre isso? Houve outro desconforto, olha, eu me senti desse modo, eu gostaria que você soubesse como eu me senti. Então é importante a gente ir saneando cada momento de brigas em casa, para que no final a gente não acabe se surpreendendo com algo muito grande, que parecia um fato pequeno. Tem dias que a gente vai estar bem e tem dias que a gente não vai estar tão bem, não é? É normal a gente ter dias de sol e dias de dor, mas o importante é a gente manter-se no compromisso
no compromisso, porque nem sempre nós vamos amar a maternidade. Quem é mãe sabe, nem sempre vamos amar a maternidade, mas todos os dias eu amo a minha filha. É diferente, percebe? Todos os dias eu amo a minha filha, mas tem dias que eu não amo a maternidade. É diferente. Tem dias que eu não amo o casamento, mas todos os dias eu amo meu marido. Todos os dias eu amo a minha esposa, mas nem sempre eu amo o casamento. Olha a diferença. E aí você mantém-se casado, você mantém-se amando seus filhos, porque nós precisamos admitir as nossas fraquezas, admitir que a tarefa é árdua da maternagem, do compromisso no lar, do casamento. Nem sempre eu vou querer estar convivendo com aquelas imperfeições do outro. É difícil refazer-se o tempo inteiro diante de tantas subidas e descidas. É cansativo. E é mesmo. Não dá para dizer que não é. O que a gente tem que fazer é separar esse desconforto da pessoa que está comigo. Então eu não preciso amar o casamento, eu preciso amar a minha esposa, o meu marido. Eu não preciso amar ser mãe, porque é cansativo. Eu preciso amar meu filho, e eu amo meu filho. Mas tem dias que é difícil levantar, que eu estou cansada, e ainda tenho que cuidar da tarefa, e ainda tenho que fazer comida e ver tudo. É cansativo. Compreende a diferença da ação de maternar e de estar casados em casa, e diferença do outro que convive comigo. Eu posso amar o outro sem amar todos os dias fazer aquele convívio, tá? E assim a gente se mantém seguros junto a essas pessoas que caminham conosco em casa. E se eu não estiver pronto para perdoar? A gente vê isso muitas vezes em conversas profundas, às vezes até em mediúnicas, não é? O irmão chega e diz: mas eu não consigo perdoar, eu não estou pronto para perdoar. O que a gente faz quando não consegue perdoar? Se mantém na tarefa de tentar. Se mantém na tarefa de tentar. Porque fato é que estamos em constante evolução. Estamos em constante evolução. E a gente precisa perceber que o outro que nos magoou, talvez ele não sabia fazer diferente. Mas ele me prejudicou muito. É muito possível que naquele momento ele não conseguiria fazer outra coisa a não ser o que ele fez. Então, quando a gente percebe-se como um ser em evolução e o outro que caminha ao meu lado também está em evolução, eu permito que ele erre e eu erre também. Porque se os dois estamos evoluindo, os dois estamos errando, como que eu posso não perdoar alguém que ainda não sabe sobre tudo? Por que não perdoar alguém que ainda não sabe sobre tudo? E inclusive sou eu também. Se estamos todos em evolução, por que não nos perdoarmos e caminhar juntos? Uma lei que rege as famílias é a lei de cooperação. Cooperação. Então, a gente precisa estar bem atento, muito atentos, porque a sociedade hoje, ela está cada vez mais individualista. Então, o telefone celular, por exemplo, quando ele torna-se um ser que traz individuação para a pessoa, a não ser que é a minha tela, então você tem a sua tela.
Eu sou de uma época que, tipo, o computador era uma coisa da casa. Então a gente tinha um computador, né? Quando a gente conseguiu ter um computador, era o computador da casa. Todo mundo usava o computador. Hoje não. Hoje, às vezes, cada um tem o seu notebook, ou então cada um tem o seu celular. Não tem mais algo que é de todo mundo. E ali você tem as coisas que você enxerga, porque a rede, internet, o Instagram e tudo, ele te entrega coisas que você gosta de ver e fica cada vez mais dentro de um mundo que não permite que coisas novas entrem. E a sociedade privilegia relações individuais. Mas a família, ela vai de encontro a isso. A família, ela precisa manter-se na lei de cooperação. Então, exemplo, se para as crianças e adolescentes hoje é comum comer sozinho com o seu telefone, aí muitas vezes pega o prato, põe na mesa, põe o telefone atrás do prato e come sozinho com o seu aparelho celular. A família é a oportunidade que a gente tem de estar juntos em diversos momentos, ao máximo possível. Quanto mais a gente puder tirar o celular de dentro de casa, em momentos de cooperação, melhor. Então que tenhamos pelo menos um momento em casa em que não há celulares, não há telefone na mesa para comer. Ou ainda que a gente pare para assistir algo juntos. Tem famílias que gostam de assistir, por exemplo, doramas. Nesse momento, junta-se para assistir isso juntos, para conversar sobre aquilo juntos, para rir juntos. A gente precisa de mais momentos em casa, cooperando, de forma coletiva. A gente precisa de mais portas abertas dos quartos. Os adolescentes estão sendo forjados, criados e educados a quartos fechados. E a gente precisa abrir as portas dos quartos para conviver. Isso parece bobagem, mas não é. Quanto mais a gente deixa, cadê o menino? Está lá dentro do quarto, está com a porta fechada, deixa ele lá que não está aqui me agoniando. Não é o ideal. Quem é que está educando aquele adolescente, aquela criança com o quarto fechado, com a porta fechada o dia inteiro? O celular, a internet. Muitas vezes, aí algumas famílias falam, mas pelo menos está em casa, não está na rua, mas está só. E às vezes não está nem só, estando lá dentro do quarto. A gente precisa abrir as portas dos quartos. A gente precisa permitir que essa criança conviva no centro da casa, na sala, converse mais, tenhamos mais refeições sem telas. Porque família é lei de cooperação, a gente precisa estar mais juntos. Como perdoar? Olhando mais para si e percebendo o outro. Então, olhando mais para si, significa, será que eu não sou igual a ele? Será que eu não faço as mesmas coisas? Será que eu não poderia ser essa própria pessoa que me machucou? Será que eu já não fiz o mesmo com outras pessoas? Então, olhar para si, para a gente conseguir perdoar, é mais fácil. Porque a gente vai se reconhecer, muitas vezes, muito parecido com quem nos machucou. Muito parecido. E olhar para o outro como filho de Deus, cheio de capacidades. Lembra da centelha divina? Está em cada um de nós, até naquele que me machucou. Então, se ele também tem os potenciais que eu tenho, que é do Pai, a hora da evolução vai chegar para todos nós, para ele e para mim. Então, perdoar também é olhar para o outro como esse ser em desenvolvimento. Então, hoje ele me machucou, mas daqui a anos, daqui a pouco, olha quem ele vai ser. Um ser de luz. Todos estamos caminhando. Uns
sentem-se mais adiantados, outros estão mais adiantados, mas estamos todos caminhando. Auto-perdão também é importante. Auto-perdão também é importante porque muitas vezes quem nos machucou fomos nós mesmos. Existem 3 grandes dores no ser humano. Causar o mal ao outro nos causa uma grande dor. Quando a gente machuca o outro, ser machucado é uma segunda grande dor. Quando a gente é machucado. E a terceira grande dor, a gente se machuca. Quando a gente mesmo é quem se prejudica por ações próprias. E só o auto-perdão é capaz de nos fazer sentir melhor diante do que a gente mesmo foi responsável. E aí, o auto-perdão é para aquela hora que a gente fala assim, e se eu não tivesse casado, se não tivesse separado, se não tivesse brigado, esses ressentimentos sobre si mesmo, é a hora que a gente tem que se auto-perdoar. Amar-se exige a capacidade de reconhecer-se imperfeito. Lembra que a gente falou no início que o outro é imperfeito e por isso a gente precisa aprender a perdoar para caminhar juntos. Mas e eu, que também sou imperfeita, como eu vou caminhar comigo mesma sendo imperfeita? Reconhecendo que é imperfeito e que está tudo bem recomeçar. Não tem outra palavra para o ser encarnado a não ser recomeçar. Tem que recomeçar, porque nós vamos errar conosco muitas vezes, e aí a gente precisa ter leveza. Já chegando no finalzinho, nós precisamos ter leveza para continuar. Como é que a gente pratica a leveza? O que é ter leveza, praticar leveza? Ter leveza é trocar emoções pesadas por emoções leves. O que pesa em nós? O que pesa de verdade? Eu nunca vi uma pessoa ficar muito, muito triste e ter, de repente, até entrar no estado depressivo porque não tinha um iate, porque não tinha uma bolsa da carne. Depressão por causa disso. Por que a gente tem estados depressivos, de dor, de tristeza? Emoções. O que dói são emoções. O que pesa são emoções. Então, como é que faz para ficar leve? Troca as emoções. Troca as emoções. Tira uma pesada, coloca uma leve. Exemplo. Paz e perdão. Para eu ter paz, que é uma emoção leve, eu preciso perdoar. Dor por alegria, através da resiliência. Para eu tirar a dor e ter alegria, como é que eu faço? Usa da resiliência. Aí a gente consegue diminuir a dor e alcançar mais alegria através da resiliência. Então, ter leveza é um processo direcionado, atento sobre mim mesmo, sobre ter qualidade de vida. Compreende? Aí, às vezes, a gente tem mágoa dos nossos pais. E aí a gente começa a julgar os nossos pais, culpar os nossos pais. E diz assim, mas ele errou, ela errou, eu não consigo perdoar minha mãe, não consigo perdoar meu pai. E aí eu tenho uma proposta, que é a gente pensar assim, e se nossos pais estivessem dizendo para a gente sobre um erro que eles tiveram, importante.
eles estivessem dizendo assim: olha, filho, não venha por esse caminho que ele não funciona. Eu errei com você, mas no mínimo, sobre esse erro que eu tive com você, aprenda que este caminho não funciona. Não repita. Não repita. Então, quando muitas vezes a gente julga os nossos pais porque eles não fizeram o que a gente acredita que deveriam ter feito, se a gente pensar assim, já diminui a nossa mágoa. Olha para os equívocos do outro, pensando assim: é um exemplo de por onde eu devo caminhar. O meu pai, a minha mãe, ao errar, me deu a oportunidade de eu ver um caminho por onde não caminhar. E assim a gente vai diminuindo a nossa mágoa dos pais, que às vezes é grande. Por fim, amigos, essa é uma família que muitas vezes a família não é uma família tradicional, com pai, mãe e filhos. A família hoje em dia, ela é uma família diversa. Pode ser uma família em que moram juntos amigos, famílias com outras organizações sociais. E esta foi uma família. Nesta família houve tudo que há na nossa família. Houve muito amor, houve traição, houve ressentimento, houve cobranças, houve vigilâncias, cuidados, carinhos, proteção, mas também houve mentira, também houve não conseguir dar suporte ao outro quando ele precisava, houve enganos, e continua sendo uma família. A nossa família não vai ser perfeita, porque nós não somos, e o outro também não, mas está tudo bem, porque é o que nós verdadeiramente somos, seres imortais, embutidos em nós com a capacidade de errar, mas em constante aprimoramento. Gratidão.